Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo do Saber. Meu nome é Alexandre e hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante no meio corporativo: os 7 pecados do processo seletivo. Vamos lá? Primeiro pecado capital: metas. Você não ter metas e objetivos claros, o planejamento do processo de seleção vai por água abaixo. Por quê? Você precisa ter metas, objetivos bem definidos, que sejam facilmente compreensíveis. E para isso é importante apontar algumas questões aí. Requisitos imprescindíveis para preencher as vagas, capacitações necessárias ao profissional desejado, os responsáveis por cada etapa de seleção, ou seja, quem fará a análise do currículo, a entrevista, as dinâmicas. Isso aí precisa ser muito bem desenhado. A vaga está aprovada mesmo? E o tempo de duração desse processo? Quantas vezes o processo de seleção ele inicia, mas ele não finaliza por quê? Houve um cancelamento da vaga, ou congelaram a vaga. Então você acaba queimando o nome da empresa. Isso não é viável, isso não é interessante. Então, iniciou o processo seletivo, começo, meio e fim, contratação, acabou. É extremamente importante traçar essa linha de começo, meio e fim de um processo seletivo. Segundo pecado capital: não divulgar a vaga de forma correta. Ou você é generalista demais ou você é específico demais na vaga. Então você precisa buscar o equilíbrio entre elas. Quando não acontece o planejamento adequado na divulgação das vagas, o que ocorre? As empresas apresentam a posição de forma extremamente generalista e com ausência de especificações, qualquer um se candidata. Eu quero uma vaga na área de administração, exemplo. Ou a empresa é específica demais e ninguém consegue sentir-se adequado à posição. Isso igualmente faz com que a qualidade dos currículos recebidos não seja boa. Sendo generalista ou específico demais, poucas pessoas acabam sendo avaliadas. Por isso é preciso ter um equilíbrio, evitando a falta de exigências e exigências demais. Aí a gente precisa ter o senso comum. Imagina uma vaga extremamente específica, onde eu coloco que o cara precisa ser PhD em ciência da computação formado pela Unicamp. Enfim, olha só como eu especifiquei. E o cara tem que ter 10 anos de experiência. Nunca vou encontrar um cara desses, é um super-homem que eu estou pedindo. E quando eu encontrar, vai ser extremamente difícil uma entrevista. Terceiro pecado capital: esse aí é sofrido, hein? Esse muitos recrutadores passam um perrengue: não mapear o perfil comportamental do candidato. Além do currículo do candidato, é importante conhecer seu perfil comportamental para conseguir direcioná-lo à equipe, função ou área, minimizando problemas de adaptação internamente, aumentando as chances de gerar resultados. De mais a mais, ao contratar alguém que não apresenta um comportamento compatível com a cultura do negócio, aumenta as chances dessa pessoa sair da empresa em poucos meses. Porque não adianta eu contratar um cara mega blaster, mas o comportamento dele é duvidoso. Ele faz motim na equipe, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Pesquisa esse candidato. As redes sociais, elas são bem explícitas. Então, faça uma pesquisa sucinta, discreta, sigilosa, mas que você possa mapear de uma forma mais concisa e mais precisa a parte comportamental do candidato. Porque existe a necessidade, sim, desse candidato ser um bom profissional na área a qual ele se candidatou, mas também a comportamental é necessário para um trabalho em equipe para a própria corporação. Quarto pecado capital: prolongar o processo seletivo e demorar para dar retorno ao candidato. É muito importante você organizar as etapas do recrutamento para que o tempo de seleção não se estenda demais. Um erro que pode custar tempo e dinheiro para a empresa. Há gestores que têm medo de fazer grandes contratações quando o mercado está desaquecido. É comum que seus processos seletivos sejam prolongados, gerando demora na contratação.
mas esse comum a gente tem que tomar muito cuidado com ele. A média de um processo seletivo no estado de São Paulo, por exemplo, fica em torno de 40 dias corridos. O risco, o candidato que era o preferidão, ele vai para a concorrente, porque a concorrente já fez um processo mais rápido, mais ágil, mais assertivo. Então ele falou assim, olha, não estou mais interessado, eu já fui para outra empresa, a outra empresa já me deu todos os parâmetros necessários e eu me enquadro nos requisitos apresentados. Então, muito obrigado pela oportunidade. Ponto, você perde um candidato. Então, no momento que você faz um calendário de todas as fases do processo seletivo, você ganha tempo. O candidato ele vai conseguir se estruturar para participar de cada etapa. Imagina só um candidato recebendo em seu e-mail que ele foi selecionado, foi feita uma pré-seleção e que ele vai passar por 5 etapas. A etapa X é no dia tal, a etapa Y no dia tal, a etapa Z vai ser no dia tal e a etapa final, o checklist mesmo, vai ser em tal dia. Ou seja, ele consegue se organizar em uma timeline, em uma linha do tempo. Isso mostra como a empresa é organizada, como ela tem metas bem estabelecidas e ela sabe o objetivo que ela quer atingir naquele momento e o tipo de candidato que ela deseja, que ela almeja. Então isso é importante, mesmo porque um candidato não é exclusivo da tua empresa, ele pode estar fazendo processos seletivos em outras empresas. Então você é uma delas. Então a gente tem que aproveitar ao máximo se o candidato, ele é bom, se o candidato é positivo, a gente acolhê-lo para que ele se sinta bem e que a gente consiga com que ele vista a camisa e venha trabalhar com a empresa contratante. Quinto pecado capital: não utilizar as ferramentas necessárias e adequadas para otimizar o tempo do processo seletivo. É importante utilizar ferramentas que facilitam a seleção dos melhores candidatos. Por exemplo, plataformas de gestão de RH, sistemas que armazenam currículos ou banco de dados de empresas especializadas que utilizam filtros avançados para a escolha dos profissionais mais adequados para aquela vaga. A gente já faz uma peneira. Aplicar testes de triagem de currículos e de mapeamento de perfil. Isso é importante, que permite entender melhor os interessados na vaga. Alguns exemplos são o inventário de aderência cultural, que é o IAC, o teste palográfico e o teste DISC, que é um carro-chefe de muitas empresas e muitos processos seletivos. Testes de idiomas, caso seja necessário, como inglês, espanhol, alemão, francês. Testes de língua portuguesa, caso a pessoa seja enveredada por uma área que necessita de redações profissionais e técnicas para que ela não erre as concordâncias. Testes de matemática, de raciocínio lógico, testes de perfil de liderança, enfim, nós podemos, nesse momento, mapear melhor os nossos candidatos. E assim a gente é mais assertivo e comete menos erros. Sexto pecado capital: saber como você realiza um downgrade em um processo seletivo. Não adianta eu procurar um Batman, sendo que a vaga que eu tenho é para um Robin. Fique bem claro isso. Em São Paulo, por exemplo, onde há uma mudança no mercado, que é um cenário onde muitas pessoas ficam desempregadas de forma muito rápida, afetou muito também essa questão a faixa de salário. Então, muitos profissionais do ambiente profissional com downgrade, que é o rebaixamento, durante um tempo eles até aceitam, mas quando o mercado reaquece, eles saem rapidinho. Eu já tive exemplos disso, de pessoas altamente qualificadas, porém o salário que nós tínhamos para oferecer era um salário menor. Nós contratamos, mas eu tive aquela sensação que eu ia perder aquele funcionário muito rápido se não houvesse um processo seletivo interno. Dito e feito. O mercado aqueceu, essa pessoa era extremamente qualificada lá, foi embora, perdemos um ótimo profissional. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora que a gente for fazer um processo seletivo para a gente não cometer esse tipo de erro, tá? Então cuidado com os salários. Os salários eles devem ser compatíveis de acordo com as vagas que nós oferecemos. Nós temos que estudar o mercado para que a gente também não saia no prejuízo. Se a gente vai acabar contratando profissionais que têm uma qualificação inferior, nós teremos um tempo ali para essa pessoa se adaptar, que é um tempo muito maior. Muitas vezes esse profissional pode não se adaptar, porque ele não tem uma qualificação boa para aquela vaga.
e a gente vai ter que dispensar. E novamente abrir outro processo seletivo. Todo o desgaste novamente para contratar outro profissional e acontecer esse rodízio. Esse turnover, ele é extremamente prejudicial para a empresa. Então, no ato de fazermos um downgrade, onde nós vamos contratar um profissional mediano, que ele tenha as qualificações mínimas, pelo menos, necessárias, as demais qualificações ele vai adquirindo com o tempo nos treinamentos internos, são as universidades corporativas, então ali ele vai já se ajustando dentro da política da empresa. Mas temos que tomar muito cuidado na hora de exigirmos determinadas experiências profissionais. Sétimo e último pecado capital do processo seletivo: dar o feedback, mesmo que seja negativo, para o candidato. Porque é o nome da empresa que esse candidato leva para o mercado. Posteriormente tem uma outra oportunidade, ele vai recusar, mesmo que ele seja a pessoa mais qualificada. Por quê? Não me deram feedback, fiquei 3, 4 meses aguardando pelo menos um e-mail, e isso é muito ruim. Seja humanizado o feedback negativo. Não dispare um bot somente para constar de que você deu um retorno. É importantíssimo você ligar, ou mesmo que você envie um e-mail, um SMS, um WhatsApp de uma forma humanizada. Você que escreveu, você que digitou, você que entrou em contato, enfim, não importa os meios, mas desde que seja você, personalize o feedback negativo. Aquele candidato fala assim: poxa, que legal, essa empresa me deu um retorno. Se em algum outro momento tiver uma outra chance, com certeza eu vou me candidatar, porque essa empresa leva o candidato a sério. É uma empresa séria, é uma empresa que vale a pena a gente investir, mesmo que seja num futuro próximo. Para concluir, recrutadores, se atentem aos candidatos, se atentem aos requisitos mínimos, tracem objetivos, traçou os objetivos, façam um processo seletivo limpo, transparente, organizado. Saibam quais ferramentas vocês utilizarão no processo seletivo para que seja escolhido o melhor candidato, aquele que realmente se adequa à vaga e que vai agregar valor à empresa. Então, não sejam desleixados, não façam contratações em demanda, façam contratações assertivas. Quantidade não é qualidade. Lembre-se, menos é mais. Isso é muito importante. Porque sendo assertivo, vocês terão um colaborador aí por muitos anos na empresa. Crescendo, se desenvolvendo e desenvolvendo outras pessoas. Missão, visão e valores são extremamente importantes. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, compartilhem. Sigam o canal, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e nós nos veremos em uma próxima. Tchau!